falso profeta, insone, extraviado, vivo cego, assombrado, indecifrável, e Jabá da Sibila, inevitável. Meu sangue traça a rota deste fado. Eu moçada acender, eu mutilado, uma estrela de chama inapelável, e a pulsação do ser é indomável. Arde ao sol do meu pasto incendiado, consolador da sarça do espinheiro, que acende o estranho sol, sangue do ser, transforma o sangue em candelado viveiro. Por isso não vou nunca envelhecer. Com meu cantar supero o desespero. Sou contra a morte e nunca hei de morrer. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas a vocês, porque eu tenho a voz feia, fraca, baixa e rouca. Mas agora estou pior. Cheguei aqui nesse dia maravilhoso de São Paulo, piorei. Então, eu queria dizer a vocês que eu sou mais conhecido como dramaturgo, menos como romancista. E como poeta eu sou praticamente desconhecido. No entanto, eu considero a minha poesia a fonte profunda de tudo que eu escrevo. De certa maneira, meu teatro e meu romance são apenas pedido de desculpas que eu faço ao público, pedir que me perdoe a obscuridade da minha poesia. Mas eu só gosto de poesia obscura. Eu não gosto de poesia muito clara, não. Tá certo? Uma vez um jovem poeta me procurou e me mostrou um poema. E o poema dele começava a dizer assim: ontem era domingo e eu acordei muito alegre. Eu disse: olha, você me perdoe, não legal não que eu vou dizer não. Mas você não fez o verso não. Você comunicou um fato. Não é? Acordei ontem, estava alegre. Tudo bem. E daí? Não é? Então, eu mostrei a ele, por acaso, o grande poeta pernambucano Joaquim Cardoso tinha um poema sobre o mesmo assunto. Um poema chamado Manhã de Domingo. Aí o poema começa assim: acordei e na manhã de domingo o sol incendiava os cachos de ouro das acácias. Eu digo: está vendo aí? Então tem uma imagem forte que imediatamente coloca a gente na altura daquilo que o poeta estava sentindo. Então, a poesia é feita com imagens, para mim. Com imagens nítidas, fortes, incomuns.
tem aquela lógica da prosa, muito menos da prosa cotidiana. Ela não é que ela seja sem lógica, ela tem uma lógica, mas é uma lógica superior, uma supralógica. Ela não é nem a lógica, nem antilógica, ela é supralógica. Bem, então, o primeiro poema que o nosso Raul recitou, eu fiz os sonetos, e eu não tenho coragem de apresentar o público, não. Mas Roberto Leonardo Lima, que é meu sobrinho e meu afilhado, ele insiste, ele gosta de mim como poeta. E acha que todo mundo tem que gostar também. Aí, eu assumir aqui em público essa responsabilidade. Então, os dois sonetos que Raul cantou, apresentou, eu vou ver se não se explica com poesia. O poema explicado é poema morto. Mas, tendo em vista a sua obscuridade, eu vou ter com vocês a atenção de mostrar que, pelo menos na minha intenção, existe um certo sentido nessas palavras disparatadas. Minha vida foi marcada desde menino por um acontecimento terrível. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 13 anos de idade. E para se entender minha poesia, é preciso saber disso. Então, eu vou olhar agora, quando se diz assim, se a visagem da morte, a dura garra, para sempre meu sangue penetrou, deu-me a fonte sagrada, e sem amarras, esta voz em meu sangue se selou. É como se eu tivesse recebido o dom da poesia, o dom da criação literária, do teatro, do romance, da poesia, com compensação desse terrível acontecimento, porque realmente foi uma das colunas que me levaram a me sustentar na vida. Eu digo sempre que o meu universo literário tem duas colunas: o galope do sonho e o riso a cavalo. Graças a Deus eu tenho o dom do riso. O dom do riso me foi dado como uma compensação. E o dom da criação literária que me sustenta. Por outro lado, eu acho que a alma humana é dividida em dois hemisférios, sendo que esses próprios hemisférios são cortados. É como se tivéssemos uma circunferência e uma cruz cortando a circunferência em 4 partes. E nesses hemisférios nós temos o rei, o poeta, o palhaço e o profeta. Então, infelizmente para vocês, hoje aqui pode estar mais presente o hemisfério rei e o hemisfério profeta e o poeta, que é complementando. O hemisfério rei se complementa com o profeta. E o hemisfério palhaço com o poeta. Então, hoje aqui vocês vão ter a minha literatura condensada nessa poesia que eu acho bem dura. Então, vejam lá. A visão do nefasto sol da amarga, todo o sangue do mundo envenenou. Nunca mais fui o mesmo, pois a marca ao sol cruel do sol me apontou. Aí os 2 terceiros finais mostram me mostram recebendo o dom da poesia como uma compensação daquele sofrimento que eu passei na infância, pelo qual eu passei na infância. Mas se fui para sempre assinalado, achei o veio, a chama do tesouro, que a morte é sonho, a vida é fogo e treino. E se o selo do sol me tem marcado, me deu o dom de, em 3 bocais de ouro, fazer ouvir as trompas do meu reino.
Foi esse folheto então que ele... Eu vou então repetir o segundo, que se chama Abertura sobre Pele de Ovelha. No fim vocês vão ter outro que diz Final a Descoberto. Aqui eu me apresento sobre Pele de Ovelha, palavras que são do Evangelho, né? Porque eu termino dizendo, sou contra a morte do que de morrer. Eu estou aí me conversando a mim mesmo que nunca vou morrer. Eu não acho que eu posso. Eu já fiz minhas avaliações e eu não aconselho ninguém a morrer. Eu acredito que eu não vou morrer. Agora eu não sei se a morte caetana, que é a morte do sertão do Nordeste se chama Caetano. Eu não sei se a morte caetana está de acordo. Tem uma história muito boa, estou dando um pedacinho do palhaço a vocês. Tem uma história muito boa que se conta no sertão do Nordeste, diz que na Semana da Paixão, no circo, e o circo para mim é uma coisa muito forte, aqui estamos no Circo Branco, o meu próprio circo chama-se Circo da Onça Malhada. Então, no circo, iam representar uma peça passada no tempo do martírio dos cristãos, em Roma. Aí o dono do circo, que é o diretor da peça, foi explicar ao ator lá que ia fazer, disse, olha, você vai fazer o papel de um santo cristão. Bom, então Mário joga vocês aos leões, aí o leão do circo veio correndo atrás de você, você entra em cena e o leão vem atrás de você. Aí tem essa pedra aqui, você tropeça nela e cai. Aí o leão vem, fareja você todo, por milagre. Toma consciência que você é um santo cristão e vai embora, sem ele fazer mal. Entendeu? Eu disse, eu entendi, mas me procurou e eu já entendeu também. A minha teoria é que toda morte tem uma componente de suicídio. Se a pessoa está de acordo, aí vai afracando, a morte bem perto. Mas se a gente se recusa, então, agora essa é a minha teoria. Eu não sei se Caetano já entendeu. Então, essa aqui, de fato, é a abertura dos sonhos que nós vimos aqui hoje. Falso profeta e sonho extraviado, vivo cego a sondar o indecifrável. E jaguar a sibila inescrutável, meu sangue traça a rota deste flávio. Eu forçava a exceder, eu mutilado, busco a estrela, que chama inapelável. E a pulsação do ser, fé inomável, arde ao sol do meu pasto incendiário. Pois sobre a dor, a sarça do espinheiro, que acende o estranho sol, o sangue do ser, transforma o sangue em candelabro e espelho. Por isso não vou nunca envelhecer. O meu cantar supera o desespero, sou contra a morte e nunca de morrer. Tá certo? Bom, então aqui, essa série de missionários que vocês vão ouvir, teve como modelo o livro de Dante, poeta de quem eu gosto muito. Além da Divina Comédia, ele escreveu uma autobiografia em prosa e verso, onde ele escreve em prosa, depois foi então que eu escrevi o seguinte soneto, aí coloca o soneto. E o livro dele chama-se Vida Nova, Vida Nova, Vida Nova. Eu também o meu conjunto de sonetos, Vida Nova Brasileira. Furtei Dante ao mesmo tempo homenageei. Então, vai começar. E um dia, como acontece a todos, comecei a refletir sobre o exílio em que nos encontramos sobre este áspero e belo mundo. No meu caso, eu estava em terra estranha, na zona da mata de Pernambuco. Uma terra verde,
situado ao longe do Planalto reluzente e pedregoso, que, povoado de cardeiros e cabras nos tabuleiros, e com frutas e sombras dos baixinhos e revestes dos açudes, foi o reino encantado da minha infância. Assim, muito naturalmente, a região verde e estranha em que me encontrava foi tomando a figura do exílio. Enquanto o sertão, pela própria semelhança do nome, me lembrava aquela Sião, que é o sonhadeiro de todo homem. Como hoje, isso é uma imagem que eu tirei da Bíblia, dos Salmos da Bíblia. Eu hoje escrevi uma redondilha muito bonita sobre esse tema. Sobre o rio escreveu por Babilônia da onde sentado chorei as lembranças de Sião e quando nela passei. Ali um rio corrente dos meus olhos abandonados. E tudo bem comparado, Babilônia mal presente, Sião no tempo passado. Então, por isso que eu dizia que o sertão para mim era Sião. E eu estava exilado na cidade. A região verde estranha em que eu me encontrava foi tomando a figura do exílio, enquanto o sertão, pela própria semelhança do nome, me lembrava aquela Sião, que é o sonho dele, de todo homem. Foi aí que pensando sobre o meu nascimento, sobre aquele estranho e perdido acontecimento que me arremessara ao exílio do mundo, escrevi o seguinte soneto. Nascimento, o exílio, com o tema do Totoceno. Não sei se não.
soneto foi publicado em 1970. Nós estávamos sofrendo um regime duro, né, uma ditadura, e aí falou que algumas dessas partes gesticuladas que Romero incluiu aí. Vocês viram que o escritor batendo numa máquina, né? E de repente entraram pessoas com capacetes e atacaram essas pessoas. Então eu escrevi esse soneto de propósito, nesse sentido. Eu não fui diretamente incomodado pelo regime militar, porque eu tinha me oposto. Eu sempre fui de esquerda, mas eu tinha me oposto à nossa aliança com os marxistas. Eu não gostava de me alinhar com os marxistas, porque eles jogavam com o pau em dois bicos. Quando eu anunciava o imperialismo americano, eles me aplaudiam, diziam que era extraordinário. Mas quando eu dizia que na União Soviética estava perseguindo os escritores, como perseguindo Pasternak, Isaac Babel foi fuzilado. Aí eles diziam que eu era vendido ao mundo de Wall Street. Aí o que posso dizer, eu não tenho um olho só, não, eu tenho dois olhos. Agora eu também não sou doido, não. Eu ia publicar um soneto contra, mas eu fiz do meu estilo, alegórico. Então vocês agora vão entender o sentido político do soneto. Aqui é a cidade do Recife, que estava perseguindo meus amigos. Eu tive amigos fraternos presos e perseguidos. Paulo Freire, por exemplo, que era meu amigo fraterno. E lá é o sertão. Então eu estou numa cidade aberta a todos os perigos, que é então Babilônia, e lá o sertão é o Sião, o qual estava sonhando. Então veja como agora tem um sentido político por trás. Aqui o corpo azul da suspeição apodrece nas frutas violetas, e a febre escusa, a rosa da infecção, canta aos tigres de verde e malhas pretas. Lá, no pelo de cobre do alazão, o bilro de ouro fia a lã vermelha. Um pio de metal é o gavião. E são mansos as cabras e as ovelhas. Aqui o loto mancha o gato pardo. A lua esverdeada sai o mangue e apodrece no medo o desbarato. Lá é fogo e malha a estrela escassa. O sol da morte hoje no sol do sangue, mas cresce a solidão e sua graça. Agora eu não era deixa de chegar aqui e dizer me prendo que eu sou subversivo. Né? Agora, depois lembrei que além de ser um homem, eu era um homem ligado a determinada terra. Meus antepassados tinham vindo pelo mar em caravelas para a América Latina. Eram ibéricos, portugueses, castelhanos, beirões, minhotos, árabes, judeus, todos com o sonho do além estirado no sangue. Sendo que de todas as terras de onde tinham vindo, a Beira Alta, em Portugal, era já do outro lado do mar, uma região de gados e pedras, de serras e chapadas como o sertão. Eu me orgulhava de descender daquele povo que dera a canção da barca dela e o romance da barca catarinense. Povo de marujos,